Santíssimo Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor, por esse dia, por tudo que o Senhor tem feito por nós, pelos inúmeros livramentos que o Senhor tem nos concedido. Somos gratos porque até aqui grandemente o Senhor tem nos abençoado, principalmente, ó Pai, em Cristo Jesus, com todas as bênçãos espirituais, assim como já foi orado, Senhor, nós agradecemos. Agradecemos pela esperança que o Senhor nos dá de podermos um dia estar com o nosso Salvador, Jesus Cristo. Que possamos viver sempre focados, pensando nessa esperança, sempre na expectativa. Abençoe este culto, ó Pai, tudo o que estamos fazendo aqui possa ser do Teu agrado, Senhor. Que sejamos meros instrumentos nas Tuas mãos para engrandecimento do Teu nome, ó Pai. Ajuda-nos a fazer isso. Abençoe a exposição da Tua palavra, que as falhas do pregador, Pai, não atrapalhem, e que as coisas de fora também, que todos nós estejamos atentos aos Teus ensinamentos e dispostos a obedecer e praticar. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é que pedimos e agradecemos por tudo. Amém. Irmãos, nós iremos dar sequência à nossa meditação em 1 Timóteo. Nós estamos no capítulo 1, nós iremos meditar hoje no versículo 12 a 17. 1 Timóteo, capítulo 1, versículos 12 a 17. Eu gostaria de fazer a leitura com os irmãos. Diz assim a palavra do Senhor. E dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. A mim, que dantes fui blasfemo, e perseguidor, e injurioso, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz ignorantemente, na incredulidade. E a graça do nosso Senhor superabundou com a fé e amor que há em Jesus Cristo. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus sábio, seja honra e glória para todos sempre. Amém. Bom, irmãos, semana passada nós estudamos os versículos 8 até o versículo 11, e nós vimos o apóstolo Paulo ali falando a Timóteo, exortando a Timóteo para ter cuidado com algumas pessoas que estavam no meio da igreja de Éfeso, levando falsos ensinamentos, pessoas que se colocavam como mestres na lei, mas não sabiam o que estavam dizendo, nem o que afirmavam, né? Eles não tinham conhecimento da lei. Eles se faziam como mestres, mas não conheciam a lei. Eles não estavam, como Paulo fala no versículo 8, eles não estavam usando a lei de forma legítima. Por quê? Porque provavelmente, por serem judeus e por vir do judaísmo, o judaísmo, nós sabemos pelas outras cartas, que eles estavam adentrando dentro da igreja com o ensinamento de que a pessoa poderia ser salva crendo em Cristo, mas também praticando a lei. Esse falso ensinamento estava adentrando dentro das igrejas e o apóstolo Paulo lutou contra eles por muitas vezes. E aqui talvez seja esse também ponto. Aquelas pessoas estavam usando a lei como prática, para que as pessoas praticassem a lei. E Paulo mostra claramente que a lei ela foi escrita não para os justos, mas para os injustos, como nós vimos. E ele mostra o porquê. A lei ela foi escrita para mostrar às pessoas o seu pecado e a necessidade que eles têm de Cristo.
Então, aqui no nosso versículo, no nosso texto, o apóstolo Paulo nos mostra que a salvação é pela graça. E ele glorifica a graça de Deus aqui, ele exalta a graça de Deus, que é essa salvação que é por essa graça, né? É esse o assunto que eu acredito ser no nosso texto, né? O apóstolo Paulo, ele engrandece a Deus, porque a salvação é pela graça. Ele mostra aqui, ele até cita, né, as suas obras, seus pecados, a sua vida de pecado, e que a salvação é unicamente pela graça. Ele destaca aqui um versículo 15, né? Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou principal. Bom, nós podemos entender aqui que o apóstolo Paulo, frequentemente, ele fazia um passeio pelo seu passado. Ele começava a lembrar da sua vida de pecados, de como ele foi um transgressor, como ele pecou contra o Senhor e o quanto o Senhor foi misericordioso para com ele. Às vezes eu acho que é necessário nós fazermos isso. Assim como o apóstolo Paulo, vez ou outra nós estamos lembrando como nós éramos e o que o Senhor fez por nós, como nós somos hoje. Porque, irmãos, quando nós fazemos isso, a grande tendência é que nós venhamos a reconhecer a graça de Deus como realmente ela é. Desfrutar da graça de Deus como realmente ela é. Algo muito grande. Né? Usando, como o apóstolo Paulo, sempre usando superlativos aqui para descrever isso. Nós não conseguiremos reconhecer a graça de Deus se nós não lembrarmos, se nós não tivermos em mente o quão pecadores nós somos. O quão falhos e o quanto Deus nos perdoou. Nós sempre trataremos a graça de Deus como algo irrelevante, não tão importante. Porque nós não atentamos para o que nós éramos e como Ele nos perdoou. O apóstolo Paulo ele nos mostra isso aqui, o quanto Deus perdoou a sua vida, e por isso que ele reconhece o quanto Deus o amou, o quanto Deus o perdoou, o quanto Deus foi gracioso para com ele, misericordioso para com ele. Então nós iremos meditar nesse aspecto aqui, nesse nosso texto. Gostaria de começar com vocês a partir da parte B do versículo 12, né? Depois nós voltaremos ao início desse versículo, mas inicialmente iremos meditar a parte B do versículo 12. Diz assim, porque me teve por fiel pondo-me no ministério. Desculpe, não é o versículo 12, não. Versículo 13, tá? Versículo 13. Porque o fiz ignorantemente na incredulidade. Um pouquinho antes. Mas alcancei misericórdia porque o fiz ignorantemente na incredulidade. Bom, aqui nós precisamos ter um certo cuidado, né? As pessoas podem interpretar mal o que o apóstolo Paulo está se referindo aqui. Se nós isolarmos o versículo, como infelizmente muitas pessoas fazem quando vão interpretar a Bíblia, eles isolam versículos. Quando você isola um versículo como esse, essa parte do versículo, né, o que você entende? Mas alcancei misericórdia, porque o fiz ignorantemente na incredulidade. Bom, se nós isolamos o versículo, nós podemos dizer que o apóstolo Paulo está afirmando que ele mereceu, Deus foi misericordioso com ele porque ele mereceu. Ele fez quando estava na sua ignorância, então ele mereceu a misericórdia de Deus. Não é isso que ele está afirmando aqui. Isso nós entendemos no texto. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que quando foi manifesto a ele a luz, né? Quando Jesus apareceu a ele, teve aquela grande luz. Mas quando foi manifesto a ele a palavra de Deus, a revelação de Deus foi manifesta a ele, ele não rejeitou. Há uma grande diferença, a Bíblia faz diferença daquelas pessoas que pecam porque não conhecem a luz, porque a luz não se revelou a ele, é porque ele não sabe a vontade de Deus e simplesmente ele peca. Ele erra por ignorância. A Bíblia faz uma distinção entre isso, com aquele que peca
voluntariamente, por rebeldia. Ele conhece a verdade, mas mesmo assim ele não a pratica. Ele desobedece. Nós vamos ver um texto que descreve claramente isso aí, lá em Números. Números capítulo 15. Esse texto mostra que Deus perdoava quando oferecia sacrifício. Deus perdoava aqueles que tinham cometido pecado na sua incredulidade. Diz assim, a partir do versículo 22, Números capítulo 15. E quando viereis a errar e não cumprides todos esses mandamentos que o Senhor falou a Moisés, tudo quanto o Senhor vos tem mandado por intermédio de Moisés, desde o dia que o Senhor ordenou, e dali em diante, nas vossas gerações, será que quando se fizer alguma coisa por ignorância e for encoberto aos olhos da congregação, toda a congregação oferecerá um novilho para o holocausto em cheiro suave ao Senhor, com a sua oferta de alimentos e libação, conforme os estatutos, e um bode para expiação do pecado. E o sacerdote fará expiação por toda a congregação dos filhos de Israel, e lhe será perdoado, porquanto foi por ignorância, e trouxeram a sua oferta queimada ao Senhor, e a sua expiação do pecado perante o Senhor, por causa da sua ignorância. Será, pois, perdoado toda a congregação dos filhos de Israel, e mais ao estrangeiro que peregrina no meio deles, porquanto por ignorância sobreveio a todo o povo. E se alguma alma pecar por ignorância, para expiação do pecado oferecerá uma cabra de 1 ano, e o sacerdote fará expiação pela pessoa que pecou quando pecar por ignorância perante o Senhor, fazendo expiação por ela, e lhe será perdoado. Para o natural dos filhos de Israel e para o estrangeiro, que no meio deles peregrina, uma mesma lei vos será, para aquele que pecar por ignorância. Versículo 30. Mas a pessoa que fizer alguma coisa temerariamente, quer seja dos naturais, quer dos estrangeiros, injuria ao Senhor. Tal pessoa será extirpada do meio do seu povo. E logo em seguida, irmãos, nós vemos um exemplo disso acontecendo. Depois os irmãos leem. Alguém que estava quebrando a lei. E ele foi extirpado no meio do povo. Foi apedrejado pelo povo. O apóstolo Paulo, ele não está aqui se referindo que, de alguma forma, ele mereceu a misericórdia de Deus porque ele agiu na sua ignorância. Pelo contrário, o apóstolo Paulo aqui, ele está dizendo que foi pela graça que ele alcançou a misericórdia. Nós não alcançamos a misericórdia de Deus por mérito nenhum. Pelo que fazemos, ou pelo que fizemos, ou pelo que fazemos, ou que venhamos a fazer. Nós alcançamos a misericórdia de Deus somente pela graça. Pelo um favor imerecido de Deus para conosco. Somente dessa forma nós alcançamos. E o apóstolo Paulo deixa isso bem claro no versículo 14. E a graça do nosso Senhor superabundou com a fé e amor que há em Jesus Cristo. Percebe? O apóstolo Paulo, ele usa aqui um superlativo em uma palavra que já é um superlativo, vamos dizer assim, né? Porque a abundância é algo em excesso. É quando se tem algo em excesso. Isso significa abundância. Você ter algo em excesso. E o que o apóstolo Paulo, ele faz assim, olha, vou colocar um prefixo aqui aumentando isso. A graça de Deus, ela superabundou. Então, o apóstolo Paulo, ele experimentou a graça de Deus como algo superabundante. Olha, eu tentei, né? A gente tenta achar algumas coisas que exemplificam isso, mas é difícil, né? Eu lembrei do mar, das ondas do mar. É como a onda do mar, eu imagino, né? Mas bem simbólico, vamos dizer assim, bem
de forma bem simplista, porque a onda do mar, não sei se você já pegou aquele mar cheio de ondas, né? Que quando você às vezes a gente até a gente subestima o mar, e alguns pagam um preço por isso. Você vai no mar e uma onda atrás da outra. E se você não conhece aquilo, você se perde. Você pode até morrer. Porque o mar é uma onda atrás da outra, é algo gigantesco. A graça de Deus é assim, irmãos, é algo gigantesco. Ela vem sobre a gente, uma atrás da outra, e quando você, como o apóstolo Paulo, medita nas coisas que Deus fez na sua vida, é dessa forma que você enxerga a graça de Deus, ela está tragando você. Assim como uma pessoa, ela corre o risco de perder a sua vida por não conhecer o mar e os riscos do mar, nós, como cristãos, nós corremos o risco de ter uma vida cristã miserável por não conhecer a graça de Deus. Porque não conseguimos usufruir daquilo como deveria. Não reconhecemos, não respeitamos a graça de Deus como deveria. O apóstolo Paulo, ele respeitava, ele reconhecia a graça de Deus porque ele sabia o quanto Deus o perdoou. Irmãos, essa é uma mensagem que eu digo que é um estudo necessário. Nós sabemos o quanto Deus nos perdoou, o quão grande é a graça de Deus, porque, eu não sei, nós vivemos numa época onde as pessoas se preocupam muito em pregar aquilo que os outros querem ouvir. E o que as pessoas querem ouvir? Elas querem ouvir coisas que levantem a sua autoestima. Elas querem ouvir coisas que vão ajudá-las com seus problemas pessoais. Coisas que vão ajudá-las, seja sentimentalmente, seja financeiramente, seja questões físicas. As pessoas, é isso que elas buscam. E isso é perigoso, irmãos, porque se nós nos atentarmos e nós ficarmos buscando mensagens desse tipo, nós não enxergaremos a graça de Deus. Porque a graça de Deus, ela não se resume unicamente nessas coisinhas pequenas deste mundo. A graça de Deus, ela foi mostrada de forma excelente, de forma superior, de forma grande, né? No sacrifício de Cristo, na morte de Cristo, naquilo que Cristo fez por nós. É dessa forma que a graça de Deus é demonstrada, é dessa forma que ela é reconhecida, que ela é vista. Quando se há uma preocupação em falar aquilo que as pessoas querem ouvir, das suas necessidades físicas, isso pode resolver os seus problemas pessoais. Esse tipo de mensagem pode resolver os seus problemas físicos, emocionais, familiares. Mas onde estaria o Evangelho? O que nós fazemos com o Evangelho quando nós nos preocupamos com essas coisas? Com essas coisas seculares? O que nós fazemos com a mensagem central? Como o apóstolo Paulo diz aqui no versículo 15. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Percebe? O apóstolo Paulo, ele não se conforma em simplesmente citar que Jesus Cristo veio, né, para salvar os pecadores. Ele coloca em negrito isso aqui. Ele fala assim, ó, esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. Ou seja, é uma palavra que nós devemos considerar. Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Então, irmãos, o que fazemos com essa mensagem? Se as pessoas querem ouvir sobre coisas pessoais,
O que se faz com essa mensagem? Ela tem que ser colocada de canto. Mas é essa a verdade que precisa ser ouvida. É através dessa verdade que as pessoas enxergam a graça de Deus. Não é de outra forma. Porque as coisas materiais, as coisas deste mundo, Deus abençoa o ímpio da mesma forma. É o mesmo Deus que dá a chuva aos justos e injustos. É o mesmo Deus. Se nós formos atentar para as coisas deste mundo, para nós exaltarmos a graça de Deus, nós não enxergaremos a graça de Deus como ela realmente é. Por isso que o apóstolo Paulo faz questão de dizer a Timóteo e aquelas pessoas, que ele dissesse às outras pessoas, né, que esta é a mensagem que as pessoas precisam ouvir. Que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar pecadores. Então, se você acha que é uma pessoa boa, porque vem à igreja, participa dos cultos, né, faz parte do hall de membros, e que, por isso está tudo certo. Eu sou uma pessoa boa. Olha, baseado nesse versículo, o que eu posso te dizer é que Jesus Cristo não veio para você. Porque Jesus Cristo veio salvar pecadores. Se você é uma pessoa que não se enxerga inferior, porque não consegue enxergar o quão pecador você é, Jesus Cristo não veio para você. Porque Jesus Cristo veio para salvar pecadores. Foi para essas pessoas que ele veio. E o apóstolo Paulo, ele diz mais, do qual, pecadores, dos quais eu sou o principal. O apóstolo Paulo, ele se coloca nessa condição porque, como ele mesmo disse no versículo 13, né? Ele foi um blasfemo. E ele diz outras coisas também. Essa questão do blasfemo é interessante porque ela dá margem para a divindade de Jesus Cristo. Porque quando os judeus falavam de blasfemar contra Deus, blasfêmia, fazer uma blasfêmia, ele está se referindo a blasfemar contra Deus. E o apóstolo Paulo, sendo um judeu, né, segundo a lei, um fariseu, que cumpria a lei, com certeza ele era um homem que não blasfemava contra Deus. Mas ele está dizendo que ele blasfemou contra Deus, contra o Filho de Deus, contra Jesus Cristo, porque ele perseguiu a igreja de Deus. Por isso ele está dizendo que ele é o principal dos pecadores. O apóstolo Paulo, irmãos, nós podemos ver isso em várias, né, passagens, ele sempre se classificou dessa forma, né? Por exemplo, deixa eu ver se eu vou achar aqui. Em 1 Coríntios ele diz, eu sou o menor dos apóstolos, né? Quando ele está escrevendo lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 9. Em Efésios ele fala que ele diz, eu sou o menor de todos os santos. E aqui agora ele está dizendo que ele é o principal dos pecadores. Eu sou o principal dos pecadores. E o interessante que ele está dizendo isso aqui 25 anos depois. Ele não está dizendo aqui como um crente recém-convertido. Não é o Paulo que acabou de se converter lá na estrada para Damasco. Esse Paulo aqui é o Paulo de 25 anos depois disso. E ele está dizendo, eu sou. Ele não está falando eu fui. Eu sou. Sabe por quê, irmãos? Porque ele continuava olhando os pecados que ele cometia para poder continuar enxergando a graça de Deus como ela realmente é.
Porque o homem, quando ele se achega a Deus, quanto mais ele se achega a Deus, mais ele percebe o quanto Deus está longe dele. Por causa da sua santidade. Uma pessoa, quando ela está progredindo em santificação, sabe o que acontece? Ela percebe que quanto mais ela é parecida com Cristo, quanto mais ela está se moldando a Cristo, mais ela percebe que Cristo é diferente dela. É dessa forma que um cristão, ele cresce em santidade. Quando ele vai se aproximando do Senhor, ele percebe o quanto o Senhor está longe dele, o quanto o Senhor é santo, perfeito, e o quanto ele é pecador. Há pessoas, irmãos, que têm... Isso é natural do ser humano, tá? Da nossa carne. Nós reconhecemos que somos miseráveis. Tem algumas pregações que o pessoal fala de questão de verme, né? Que nós somos... Pastor Paulo, foi o pastor Paulo que falou isso? Que nós somos vermezinhos? Eu não sei, alguém citou isso, eu não sei se foi o pastor Paulo ou quem foi. Que nós somos vermezinhos. Alguém poderia dizer, não, mas eu não sou, não. A nossa carne tem essa tendência, tá? Mas você sabia que Jesus Cristo, ele se referiu a ele nesse aspecto? Lá em Salmos, no capítulo 22, lá é uma profecia clara do Messias, que viria e que morreria pelos nossos pecados. Sabe que nesse momento, como ele se refere a ele? Como um verme. O Senhor se refere a ele como um verme naquela profecia, quando ele estava levando os nossos pecados. Irmãos, é claro que hoje nós somos remidos por Jesus Cristo, somos salvos por Jesus Cristo, somos filhos do Deus Altíssimo. Mas é preocupante quando nós esquecemos da miséria que é o nosso coração. O quanto o nosso coração é perverso, o quanto o nosso coração é mau. E isso é preocupante. Quando nós nos conformamos com a vida que levamos e achamos que está tudo bem, olha, eu não sou tão pecador assim, eu não cometo tantos pecados, está tudo certo. Nos tornamos meio tolerantes com as coisas, né? As coisas acontecem, tá tudo, é normal. Todo mundo faz, porque eu não posso fazer. Todo mundo faz, eu vou junto. Isso é preocupante, irmãos. Nós precisamos reconhecer o quão pecadores nós somos, para, assim como Paulo, reconhecemos o quanto Deus nos perdoou, o quão grande é a sua graça para conosco. Porque o ser humano, o homem, né, ele tem uma tendência a se supervalorizar em detrimento da santidade de Deus. Coloca um valor extremo no homem, enquanto Deus, a sua santidade, diminui. E, consequentemente, não se reconhece a graça de Deus. Por quê? Porque Deus não fez um favor tão grande assim. Porque o que Deus fez não foi tão importante. Se alguém te dá um pão, você está precisando de um pão, você vai se sentir agradecido, né? Poxa vida, estava precisando. Obrigado. Se alguém te der uma Ferrari, opa, você vai ficar mais agradecido ainda, né? Provavelmente você vai comprar uma padaria com ele. Você vai vender a Ferrari e comprar uma padaria. Vai dar uma andadinha antes, né? Mas se alguém salvar a sua alma, quanto vale a sua alma? Uma Ferrari? Sua alma
se compra por uma Ferrari? 2? Quanto vale a sua alma? Quem fez o favor de salvar a nossa alma? Paulo sabia quem fez isso. E ele reconhecia o valor disso. O quanto isso foi importante, foi valioso para ele. E por isso ele diz que superabundou essa graça. Ela superabundou. E interessante que ele não fala só essa graça, mas ele fala a graça com a fé e o amor que há em Jesus Cristo. Então, nós podemos citar aquela passagem lá que Deus nos deu todas as coisas necessárias para a vida piedosa, lá em 1 Pedro, 2 Pedro, eu não lembro exatamente, mas tem uma 2 Pedro 1,13, visto como seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade. Ou seja, Deus nos deu tudo o que é necessário para nós termos uma vida de piedade. Ele nos salvou, Ele nos deu a fé para que nós pudéssemos crer, Ele nos deu o amor para que nós pudéssemos demonstrar. Tudo isso veio dele. Tudo foi presenteado por ele a nós. O apóstolo Paulo reconhecia muito bem isso. Nós precisamos, irmãos, estar constantemente refletindo sobre o que Deus fez nas nossas vidas. E assim como o apóstolo Paulo, às vezes, nos sentir como sendo o principal dos pecadores, reconhecendo o quanto Deus nos perdoou. Essa é a forma de nós experimentarmos a graça de Deus. De nós conhecermos essa tão grande graça. Devemos estar sempre recordando. Talvez alguns tenham nascido dentro de um lar cristão, né? Acho que a maioria é assim, né? Nasceram no lar cristão e lembram de terem se achegado a Cristo, mas a palavra de Deus sempre nos lembra que todos nós pecamos contra esse Deus santo. A questão não é o quanto pecamos ou o pecado que cometemos. A questão é contra quem nós estamos pecando. Se a gente peca contra o irmão, você fala assim, mas esse irmão é tão pecador, ele peca tanto contra mim, né? É fácil a gente fazer a comparação. Mas nós pecamos contra Deus. É muito difícil, irmãos, reconhecermos que nós precisamos da graça de Deus porque somos miseráveis. É muito fácil você olhar para o outro, é muito fácil eu olhar para outra pessoa e falar assim, nossa, quanto Deus foi gracioso com essa pessoa, porque essa pessoa é um miserável. Você conheceu a vida desse homem? Dessa mulher? Eram pessoas terríveis, miseráveis. E Deus foi gracioso para com essa pessoa. Mas Deus foi muito gracioso para com você também. Para comigo também. Devemos estar sempre relembrando, irmãos, que essa nossa experiência no Evangelho, né? O que o Evangelho proporcionou a nós. Porque é dessa forma que nós vivemos uma vida de gratidão ao Senhor. Se nós reconhecemos, se nós
atentamos para o que Deus fez para conosco, para a sua graça, nós vivemos vidas gratas. Essas foram as primeiras palavras do apóstolo Paulo quando ele lembrou o que Cristo fez por ele, o que Deus fez por ele. Foram as primeiras palavras que saíram da sua boca. Ele diz aqui no versículo 12: e dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso. Dou graças, ele se sentia grato ao Senhor, quando ele lembrou quem ele era e o que o Senhor fez para com ele. Se nós lembramos de quem nós éramos e o que Deus fez para conosco, e não reconhecemos, não enxergamos o quão grande é a graça de Deus, o problema não está na graça de Deus, o problema está conosco. O problema está em nós. Que ainda não aprendemos a enxergar o quão pecadores nós somos e o grande favor que Deus fez para conosco. Que ainda não aprendemos a usufruir dessa grande graça. Tem pessoas cristãos que professam uma fé em Jesus Cristo, mas que não creem na graça de Deus como sendo em todas as coisas. A graça de Deus abundando em todas as coisas. Eu quero dizer com isso? Bom, vou contar um outro exemplo. Talvez eu vou atrapalhar em vez de ajudar. Mas, enfim, nós estamos numa quarta-feira. Viemos aqui com os nossos pedidos de oração. Eu não sei qual que é a sua dificuldade hoje. Talvez você esteja passando por algo muito difícil. Um problema ruim. E talvez você ouça somente: a minha graça te basta. Você vai se contentar com isso? Hoje vivemos uma época onde as pessoas não se contentam com isso. Elas simplesmente não pregam sobre isso porque isso não dá resultado. Isso não conforta ninguém. Mas, irmãos, isso é uma grande verdade, a qual nós podemos usufruir dela. O apóstolo Paulo, ele orou a Deus por 3 vezes. E qual foi a resposta de Deus para com ele? A minha graça te basta. Nós só nos contentamos com isso quando nós reconhecemos o que Deus fez para conosco. Quando nós sabemos dessa graça e reconhecemos o quão grande essa graça é. Nós devemos, irmãos, experimentar, estarmos sempre lembrando daquilo que nós experimentamos no Evangelho para que Deus nos use. O apóstolo Paulo não só louvou a Deus e estava grato a Deus, mas ele se colocou à disposição e ele estava servindo a Deus naquele momento. E foi para isso que Deus o chamou. Como ele mesmo diz, né? Porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. Deus chamou o apóstolo Paulo para servir. Deus chamou eu e você para ficarmos sentados, né, 1h30 na quarta-feira, 2, 3 horas no domingo, e irmos para casa, curtir a nossa vida. Foi para isso que Deus te chamou? Até a Ada concordou, falou não. Irmãos, Deus nos chamou para o servir 24 horas por dia, 7 dias por semana. Todos os dias devemos estar servindo ao Senhor. Constantemente. Na nossa casa, no nosso trabalho, na escola, onde nós estivermos, devemos servir ao Senhor. Nós devemos experimentar dessa graça de Deus, relembrando do que Deus fez para conosco, para que nós sejamos humildes.
Irmãos, o apóstolo Paulo, ele foi um grande homem, mesmo antes da sua conversão. Como ele mesmo diz, na lei, ele era irrepreensível. Era um religioso invejável. Invejável. Na sua conversão, ele se colocou como o menor depois da sua conversão, ele se colocou como o menor dos apóstolos, mas ele foi o que mais trabalhou. Mas sabe o que ele faz aqui? Ele fala assim, olha, eu antes fui blasfemo, perseguidor, injurioso, mas alcancei misericórdia. Ele poderia simplesmente falar assim, olha, pela graça de Deus sou o que sou e acabou. Mas ele fez questão de mostrar quem ele era. Um pecador. Um miserável, o pior dos pecadores. Perseguiu a igreja de Jesus Cristo. Quando nós lembramos quem nós éramos, o que Deus fez para conosco, irmãos, isso faz com que nós baixemos a nossa cabeça. Faz com que nós não julguemos o nosso irmão. Sejamos precipitados em julgar as pessoas, né? Porque facilmente nós podemos julgar. Isso é da nossa natureza. Não é o Espírito que faz isso, é nós mesmos. Nós reconhecemos o que Deus fez para conosco e quem nós éramos. Nós faremos como o apóstolo Paulo. Eu era um pecador também, como vocês. Se nós experimentamos, irmãos, versículo 16 nos mostra que nós somos usados pelo Senhor. O apóstolo Paulo diz assim, mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Então, se nós reconhecemos aquilo que Deus fez por nós na sua graça, nós podemos nos tornar um exemplo para os outros. É isso que o apóstolo Paulo diz. Aquilo que Deus fez para com ele se tornou um exemplo para que outros pudessem crer. Outras pessoas pudessem olhar e falar assim, olha, mesmo eu sendo um pecador miserável, Deus pode me perdoar, porque ele perdoou o apóstolo Paulo. Aquele homem que perseguiu a igreja. Então não há pecado grande o suficiente que Deus não possa perdoar. O apóstolo Paulo se tornou um exemplo disso. Eu e você podemos se tornar um exemplo disso se nós vivemos vidas santas e corretas como o apóstolo Paulo vive. Se nós vivemos vidas de acordo com a palavra de Deus, como o apóstolo Paulo viveu. Porque nós não poderemos ser usados por Deus nesse aspecto se nós não vivermos vidas retas. Se nós não formos exemplos. Pelo contrário, se nós não formos exemplos, nós podemos nos tornar tropeços. Em vez de tornar exemplo para que as pessoas se acheguem a Cristo, nós nos tornaremos barreiras para as pessoas se achegarem a Cristo. Então, irmãos, é necessário estarmos sempre meditando. Quando Jesus instituiu a ceia, e ele falou aos discípulos, né, para estar sempre comemorando, né, realizando a ceia, celebrando a ceia, todas as vezes, Jesus já estava dizendo para eles que eles precisavam lembrar o que Cristo fez por eles. Nós precisamos estar sempre lembrando do que Cristo fez por nós, assim como o apóstolo Paulo lembrava do que Cristo fez por ele. Foi por isso que Cristo veio. Esta é a mensagem fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio para salvar pecadores. E eu sou o principal.
Irmãos, quando nós reconhecemos essa grande verdade, nós louvamos e adoramos a Deus. Versículo 17. Nós fazemos isso voluntariamente. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus sábio, seja honra e glória para todos sempre. Amém. Nós glorificamos a Deus porque reconhecemos o que Ele fez por nós. Se nós não reconhecemos, irmãos, nós não conseguiremos glorificá-lo. Nós não somos agradecidos se nós não reconhecemos o que Ele fez por nós. E o interessante nesse louvor que o apóstolo Paulo faz aqui é que ele não cita aqui os atributos de Deus relacionados a nós, né? Porque antes ele estava lidando com esses atributos, ele estava falando sobre a graça de Deus, que é um atributo de Deus. Deus é um Deus gracioso, é a forma como ele lida conosco, um Deus longânimo, como ele menciona, um Deus misericordioso, como ele mencionou. Ele menciona outros atributos, percebe aqui, ó, Rei dos séculos, Rei dos séculos, Rei do tempo, ou seja, para Deus não tem tempo. Para mim e você, o tempo está passando. Deus está bem longe disso. Enquanto nós somos aqui, graças a Ele, os seus súditos, limitados, Ele é o Rei dos séculos. Para Ele não há tempo. Ele é eterno. É dessa forma que o apóstolo o glorifica. Ele diz mais, o imortal. Ao Deus imortal. Acho que uma das grandes vontades do homem é ser imortal, nunca morrer, né? Fazem desenho, filme, novela e tudo, mas vão morrer todo mundo. Pode sonhar, pode criar o que for, mas todos nós estamos sujeitos à morte. Deus não. Deus é imortal. O apóstolo Paulo glorifica esse atributo dele, como esse Deus imortal, um Deus invisível. Enquanto nós estamos limitados às coisas visíveis, o Deus que nós servimos, ele é invisível. Nós cremos nele pela fé. Irmãos, nós devemos louvar esse Deus que está tão longe de nós, que é tão diferente de nós, que é tão superior a nós, mas que foi gracioso para conosco. Foi misericordioso para conosco. Nós devemos, assim como o apóstolo Paulo, reconhecer o quão misericordioso esse Deus grande foi para conosco. Se nós reconhecermos isso, nós o serviremos como devemos. E Deus nos ajude a estarmos sempre entendendo melhor a sua palavra e cumprindo. Deus abençoe e obrigado pela atenção dos irmãos.